esta é a 8ª aula do curso Leitura e Manipulação de Dados em Python. Se você ainda não assistiu a aula 7, eu recomendo que você assista antes deste vídeo. Nesta aula, eu irei ensinar como se faz a correta aplicação do Query, que é uma ferramenta de filtragem de dados via Python. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e aproveite e dê o seu like no vídeo. Este último recado vale para todos os inscritos no canal. Contribuam com o like, assim vocês me ajudam a divulgar este vídeo para mais pessoas do YouTube. Vamos começar a aula. Eu já estou aqui com o meu notebook aberto e eu já preenchi algumas linhas de código. Primeiramente, estou importando aqui a biblioteca Pandas. Depois, estou fazendo a leitura do meu arquivo country_vaccinations.csv, retirado da plataforma Kaggle, onde o endereço se encontra na descrição deste vídeo. Rodei, checando se a leitura foi feita do modo correto, e foi. Estou enxergando aqui as 5 primeiras linhas de DF e as 5 últimas linhas deste dataframe. Bom, antes de começar a falar sobre Query, eu quero fazer uma recapitulação em lock e ilock. O lock é label-based e escolhemos a coluna pelo seu nome, que é o label, e fazemos a busca com uma condição. O ilock já é index-based. Com este, escolhemos as porções do conjunto de dados de acordo com a posição dos índices e uma condição. Já o Query, por trás dos panos, os resultados do Query são passados para um dataframe.lock, e então nos é retornado o resultado. Basicamente, o retorno do Query é do mesmo tipo do retorno do lock. Dito isso, vamos retornar aqui ao nosso Jupyter Notebook. Eu vou fazer um pequeno exemplo aqui da aplicação do Query. Eu vou colocar o nome do dataframe df.query e vou abrir parênteses. Aqui eu preciso colocar uma expressão, e essa expressão ela é colocada sempre entre aspas. Ele já está entendendo o Query, que eu estou me referindo ao dataframe df, então não preciso aqui dentro escrever df novamente. Basta eu fazer uma filtragem baseada nas colunas. Por exemplo, eu vou olhar essa coluna aqui, Total Vaccinations, Ctrl+C, Ctrl+V, menor, igual a 10.000. Quando eu faço isso, ele está fazendo uma filtragem nos meus dados aqui, baseado na coluna Total Vaccinations. Então, todos os valores inferiores ou iguais a 10.000 vão ser impressos. Vamos tentar colocar aqui um valor menor ainda, 100. E é o que ele fez. Então, ele só vai me mostrar aqui os valores registrados de total de vacinação menores ou iguais a 100. A gente consegue também fazer essa filtragem de acordo com o que foi mostrado na aula 7, que seria da seguinte forma: df, abro colchetes, 2 aspas, total vaccinations, menor igual a 100, e isso tudo aqui dentro de colchetes, df. E ele vai me fornecer a mesma resposta que no caso anterior, mas os dois jeitos funcionam muito bem. Se a gente quisesse, por exemplo, que nos fosse mostrado somente os dados referentes ao país Brasil. Para isso, basta a gente escrever df.query, abro parênteses, country, igual, pois é uma condicional, então eu tenho que botar os dois iguais, só que Brasil é uma string que está guardada dentro da coluna country. Nesse caso, eu preciso escrever Brasil entre aspas. Como eu já abri aspas simples aqui para indicar a condição de expressão do Query, eu obrigatoriamente vou ter que usar 2 aspas para escrever o Brasil e fechar aqui com uma aspas. Se eu fizesse assim, por exemplo, uma aspas aqui e uma aspas aqui, fechasse com outra aspas, ele vai dar erro.
Tanto que ele até muda aqui a cor do Brasil, tá vendo? Então, toda vez que a gente precisar fazer uso de aspas dentro de alguma expressão em Python que já tem aspas por fora, né, uma aspas maior, então a gente vai fazer uso de aspas duplas ou da aspas que está diferente da primeira. Então, nesse caso, eu abri com aspas simples, eu obrigatoriamente tenho que colocar aqui aspas duplas. Poderia ser o contrário, não tem problema. O importante é que essa aspa aqui seja diferente desta, tá? E se a gente quiser também excluir o Brasil? Então, é diferente de. Então, country, diferente, que é exclamação igual, Brasil. Assim, a gente já viu o funcionamento básico do carry. Agora, e se eu quiser colocar duas condições que precisam obrigatoriamente ser respeitadas para que eu possa fazer a filtragem desses dados? Como é que eu faço isso? Vamos lá. Se eu quiser, por exemplo, imprimir o Brasil e imprimir aqui, por exemplo, pessoas vacinadas no Brasil acima de 100 mil. Eu quero ver todos os registros a partir de 100 mil pessoas vacinadas e somente referente ao país Brasil. Vamos tentar fazer isso agora. df.carry, abrir aspas simples, country precisa ser Brasil, então eu preciso abrir aqui aspas duplas. E a segunda condição, como ela tem que ser respeitada também, eu vou colocar o E comercial. E aí aqui eu preciso botar people underline vaccinated, que é o nome desta coluna, maior ou igual a 100 mil. Nesse caso, ele vai imprimir somente os países que têm country igual a Brasil, registrado como Brasil, e na coluna pessoas vacinadas que sejam acima de 100 mil. A primeira ocorrência foi na linha de índice 3.272, no qual a gente tem 136.519 pessoas vacinadas no Brasil. E só, a gente não tem mais nenhum outro país aqui além do Brasil. Como é que eu sei disso? Se eu escrever aqui NP, deixa eu fazer de jeito diferente. Eu vou colocar aqui df2, vou registrar isso aqui em outro data frame. df2 describe. Deixa eu colocar aqui df2 country Brasil. Deixa eu botar assim, NP unique. Import NumPy as NP, estão importando a biblioteca NumPy, e aqui eu estou querendo que ele me mostre somente os valores únicos, então essa função unique, ela imprime isso para mim. Se eu apertar aqui Shift Tab, ele me dá essas informações, então é um array, e ele acha para gente os elementos únicos desse array, e ele aceita aqui um data frame, tá? Então, por exemplo, eu estou perguntando aqui para ele quais são os valores únicos armazenados na coluna country de df2, somente Brasil. Isso significa que a filtragem que eu fiz aqui com o carry funcionou, somente Brasil e todas as pessoas, né, e o total de pessoas vacinadas acima ou igual de 100 mil. Isso prova que o carry aqui funcionou como esperávamos. Eu não preciso que as duas condições que eu esteja fornecendo, elas sejam obrigatoriamente respeitadas, mas eu exijo que pelo menos uma delas seja. Nesse caso, a gente vai utilizar o OR, que é o OR, que é representado como uma barra vertical aqui no Python. Vamos lá, então. Se eu escrever aqui df head, vamos fazer essa condição.
Por exemplo, eu queria que... Eu vou pegar a coluna Total Vaccinations, então, df.carry, aspas simples, Total Vaccinations, acima de 1 milhão, 1 é a 6, ou o ou é essa barra vertical aqui, people fully vaccinated acima de 100 mil. É assim. Vamos checar aqui, por exemplo, a primeira ocorrência foi na linha de índice 93, referente ao país Afeganistão. Total de vacinação não é superior a 1 milhão. Isso significa que, obrigatoriamente, eu tenho acima de 100 mil pessoas totalmente vacinadas, né? E eu tenho aqui a ocorrência de 111.082. Então, nesse caso aqui da linha de índice 93, a segunda condição foi a condição respeitada. Aqui, neste caso, acaba que, pelo que eu estou vendo aqui, quem tem mais de 1 milhão de total de vacinas já vai ter mais de 100 mil pessoas totalmente vacinadas aqui. Mas, nesse caso, é um exemplo de que temos duas condições, sendo que pelo menos uma delas precisa ser verdadeira. Esse carry, ele funciona também muito bem se a gente for utilizar data. Por exemplo, se eu colocar aqui df.carry date maior ou igual se eu quiser os dados somente do mês de julho. Assim como no caso do Brasil, no caso que eu estou me referindo a country, para a data eu também preciso colocar a data entre duas aspas. Se eu quero, a partir do mês de julho, eu vou colocar 2021-06-01. E a gente pode ver aqui, por exemplo, referente ao Afeganistão, que a primeira data registrada é 1 de junho. E se eu quiser somente os dados do Afeganistão? Nesse caso, são duas expressões que precisam ser verdadeiras. O país Afeganistão e a data a partir de 1º de junho. Colocar aqui e country igual, duas aspas, Afeganistão. Como a gente pode ver, só tem o Afeganistão aqui e todas as datas são referentes ao mês de junho para cima. A gente também pode especificar um determinado intervalo de tempo dentro do carry, através do comando in. Se eu quiser, por exemplo, o mês de maio, df.carry date in. Aí aqui eu vou ter que colocar duas datas separadas por vírgula, tá? E aspas simples no final. Eu quero o mês de maio, que é o mês 5, 2021, 0501, 2021, 0531. E ele vai me mostrar todos os registros dentro deste intervalo. Dessa forma, vocês conseguem ver o quão eficiente é o carry para fazer a filtragem de dados dentro de um data frame. Espero que você tenha gostado desta aula e até o próximo vídeo.